E aí, gente? Tudo bem? Desculpa o atraso aí que eu tava no rally ali, mas vamos pegar os códigos. Vocês estão assistindo? Tem 3 livros sobre finanças. Agora eu sei que ficar nessa live eu vou contar como é que você vai ganhar esse livro aqui, os códigos do milhão. Tem o Million Mind. O problema é que o Million Mind para preguiçosos não serve, a grossura dele. Não vou nem falar dele, deixa quieto. E as 48 chaves da prosperidade. Então esse livro aqui no final, vou te passar a instrução de como que você vai fazer para você ganhar esse livro. Fechou? Seu celular aqui, ó. Vocês querem prosperar, sim ou não? Sim. Tem que ter paciência. Número 1. O código número 1 de investimento é paciência. Eu vou pegar aqui nesse livro os códigos do milhão e vou fazer uma aula com vocês, que são... Vou escolher aqui, ó, tem 24 capítulos. Eu vou pegar uma aula aqui braba, quer ver? Sumiu a aula que eu queria. Foi de propósito, né, que sumiu. Página 121. Vou abrir na página 121. Apesar de eu não precisar nunca de olhar nessas coisas para dar uma aula, eu vou te mostrar um negócio aqui, ó. Você que está assistindo aí, já compartilha e vamos avançar. Ué, essa letra aqui é do Dr. Tássio? Não, né? Não é possível, hein, Tássio? Tá linda a sua letra. 5 tipos de renda que a pessoa tem que ter. Aí você fala assim, mas como assim? Que renda que é essa? É um negócio que se você investir nisso aqui, nunca vai falhar. Então vocês estão na aula 3 dessa semana, como ficar rico rápido. Todas as palestras fazem parte desse movimento do dia 1 a 14 de dezembro. E amanhã, quando você me assistir de novo, eu estava em solo africano, dando aula lá da África. Primeira coisa que você tem que fazer, se eu te der uma grande missão e você não souber nada sobre essa missão, o que é a primeira coisa que você tem que fazer? Primeira coisa é estudar a missão. Uma das coisas que mais me encantou até hoje é ver a capacidade de certas pessoas, que essas pessoas não sabiam nada daquilo, mas se elas falarem eu vou fazer, elas precisam fazer algo, elas precisam estudar. Eu lembro de entrar em alguns desafios sem saber nada, estava zerado de conhecimento. Então quando você está zerado de conhecimento, não significa que você precisa de fazer aquilo por 10 anos. Tem níveis de estudo. Você pode pegar o teórico, pega um livro, estuda teoricamente, beleza. Tem um outro nível, perguntar para quem já faz, é outro tipo de estudo. Terceiro nível de estudo, eu vou te mostrar aqui. Se você bater nesses 5, você já vai tomar um choque e vai falar assim, então tá fácil de bater esse resultado. Se você estiver zerado do conhecimento, zerado do network, zerado do ambiente, você não consegue fazer, pode ficar tranquilo. Sua cabeça não aceita, ela fica fechada. Por que eu faço muita questão de investir uma grana pesada em viagem? Acredite, eu vou nos lugares, por exemplo, estava no México. Aí as pessoas pegaram uma lista de vários lugares para conhecer. Vamos nadar com o golfinho, vamos fazer não sei o quê. Aí eu fico olhando assim, que experiência que me falta, que experiência que me falta. Eu não fico igual um turista caçando, vamos ver a pirâmide, vamos ver não sei o quê. Eu falo, cara, essa experiência está me faltando, essa aqui tá. Aí as pessoas falam, mas por que você escolheu a coisa mais paia? Eles falam desse jeito. Aquilo que ninguém está afim de ir, mas eu falei, porque está faltando essa experiência. Um turista, ele quer bater foto com tudo e ele ignora que ele precisa de certas experiências. Ele quer sair viajando em tudo, mas ele poderia pegar uma tarde e ir num lugar e abrir a cabeça. Estava voltando agora, lá de São Carlos, no rally. E aí eu falei para eles, vocês perderam a chance, quem foi comigo para a Argentina, de fazer um grande rolê num cemitério lá. Minha mente abriu para a arte. Eu estou estudando arte agora, para você ter uma noção. Porque eu fui num cemitério e aí eu fiquei encantado com o cemitério. Eu nunca tinha visto aquilo no cemitério. O túmulo de várias famílias, assim, parecendo castelos gregos, um negócio absurdo. Sugiro que você vá lá. Então, eu fui lá, tomei esse despertar e falei, eu vou estudar isso aqui. Olha onde que eu aprendi. Se um dia você vê alguém comprando um quadro meu, tudo começou no cemitério. Experiência. Então, comecei a estudar, falei, o que levava as famílias argentinas no passado a fazer esse tipo de coisa? É assustador. Alguém foi nesse cemitério da Recoleta? É bonito ou não? É assustador. Então, primeiro passo, quando eu falo estudar, vem algo na sua cabeça. Pegar um livro chato do MEC e ficar vendo as figurinhas. Não é. Estudar
é um negócio que você pode acessar o ambiente, você pode ir atrás da pessoa que tem o que você está estudando, você pode ir num livro, você pode ir num vídeo, você pode participar de um movimento. Vários de vocês que não sabem o que fazer, é simples, o primeiro passo é estudar. Então fala com a boca assim, o primeiro passo é estudar. Estudar. Se você entender o que é isso, você vai lutar contra uma pessoa. Você estudou uma vida inteira de boxe, mas se você não estudar o oponente e não souber as forças e as vulnerabilidades dele, você pode tomar uma surra, mesmo sendo forte. Por quê? Porque se você não estudar o campo do que você está entrando, se você não estudar o oponente, se você não estudar as fraquezas, estudar as vulnerabilidades, mesmo sendo forte, vai levar. E aí a pessoa estuda e é boa de dar porrada, mas não é boa de psicológico. Ela tem que estudar isso. Uma das coisas que mais derrubam atletas é a questão mental. Tem gente que é mais forte que eu e foi provado nesse Ironman. A pessoa treina todos os dias, tem 17 anos. Eu não treino todo dia, mas a minha resistência mental é muito mais assustadora. Então, não treinando todo dia, mas decidindo e sabendo resolver plano psicológica, eu consegui chegar mais de 1 hora na frente da pessoa que é mais forte que eu. E fica todo mundo doido. Aí alguém falou, mas também você tem dinheiro, mais dinheiro que ele. Você comprou uma bicicleta que anda sozinha. Pois é, 6 pessoas compraram a mesma bicicleta. E o último colocado, o penúltimo colocado estava com a bicicleta que eu comprei de 120 mil. A bicicleta dele não andou sozinha. Pergunta para ele o que aconteceu. Ele falou, não sei, era um calor insuportável. Aí você pergunta para mim, no mesmo lugar, no mesmo horário, eu não senti calor. O que eu fazia? Eu pegava as garrafas de água, ao invés de ficar bebendo, morrendo de sede, eu ficava pondo dentro da roupa. Porque eu entendo que a temperatura interna é ela que vai começar a explodir minha resistência. Então eu ficava o tempo inteiro jogando gelo dentro da roupa. E acredite, fiquei 9 horas e 46 de prova, fazendo o quê? Só resfriando. O meu corpo não subia a temperatura e minha mente ficava tranquila. A bicicleta era igual, mas a gente chegou só 6 horas de diferença. Era a bicicleta? A bicicleta pode ajudar, mas não vai resolver seu problema. Está provado. Eu estava só esperando. Quando eu vi a tropinha comprando a bicicleta igualzinha, eu falei, pelo menos agora ninguém vai culpar a bicicleta. Se você estudar um pouco mais, Pablo, o que garantiu você fazer um Ironman sem fazer essa força toda? Não fiz força. Resistência é diferente de força. Eu estudei comportamento e comecei a ir atrás dos recordistas. Eles baixam a temperatura do corpo. Se você começa a correr demais e mexer demais... Hoje eu estava fazendo 5 km no aeroporto com o Nésio. E com os meninos que estavam lá no rally. E a gente começou a correr, o Nésio balançando o braço. Assim. Eu falei, Nésio, olha para o meu braço. Juntei o braço aqui e falei, balança menos. Aí ele falou, não, mas eu gosto de balançar. Eu falei, eu sei que você gosta, só que está custando dinheiro. Que dinheiro? Para o seu pulmão, para o seu coração. Balançando o membro aumenta a temperatura do corpo. Aí ele arregalou o olho, mas até isso. Quanto mais você estudar, mais fino você vai ser. Então nunca tenha preguiça de estudar. Não gosta de estudar em livro, vai estudar em vídeo. Não gosta de estudar em casa, compre a passagem e vá no lugar. Estudar uma Bíblia a vida inteira vai mudar a sua vida. Mas o dia que você pisar em Israel, você vai assustar. O dia que eu pisei em Israel, tudo aquilo que desde pequeno eu acreditava, eu até falei, não preciso de acreditar mais, é um fato, agora eu vi. Ou seja, o estudo em campo pode mudar completamente. Ao invés de você ficar pensando assim, eu quero ser rico, você tinha que ir num ambiente onde tem uma profissão, ou uma função, ou um evento acontecendo, para você viver a experiência. A vida inteira eu achava uma coisa da China. Fui lá na China, completamente, 1000 vezes superior ao que eu imaginava. E eu sou bom de imaginação. Só que quando você vai para esse nível de experiência no estudo, ele vai mudar tudo, completamente. Qual que é o nível que ninguém consegue chegar? Esse nível aqui, anota aí, conquista. Vamos pôr aqui tudo o verbo do infinitivo. Conquistar, estudar. Conquistar, como é que vai para essa conquista? A gente pode montar uma guerra de um país com o outro. Não é na primeira batalha que você vai vencer a guerra. Dificilmente isso aconteceu na história. A não ser que alguém chegou com 50 mil soldados, chegou com 5 legiões de soldados, contra alguém que estava com 300. Mas a gente tem uma história bíblica que mostra que os midianitas quiseram tomar. Na verdade, eles estavam avançando contra o exército de Gideão. Gideão tinha 30 mil. Foi encher o saco de Deus, falou, a gente está com pouco. Os caras têm 135, nós temos 30 mil. Deus falou assim, exclui os medrosos. Sobrou só 10 mil. Então 20 mil já saíram da guerra. E aí ele falou, Deus, então, 20 pedir ajuda, tinha 30, agora está com 10. O que é a ajuda que você está fazendo nele? Agora é o seguinte, põe todo mundo para beber água.
Quem for vigilante e não se portar como um animal, vai com esse para a guerra. Por isso que às vezes eu falo para as pessoas, vai fazendo o rolê de boa, não peça ajuda para Deus, porque Ele vai te provar quem Ele é. Ele vai tirar aquilo que você acha que é a vantagem que você tem. Resumindo, sobrou 300 caras. Aí Deus, com esses 300 homens que não baixavam a cabeça, não lambiam água igual cachorro, mandou os 300 entrar no arraial dos midianitas e conquistaram algo. Ganharam de um exército com 135 mil pessoas. O exército de 135 mil pessoas é 4 estádios de futebol lotado. 300 pessoas cabem aqui dentro desse auditório. Você imagina, 300 pessoas do auditório lutando com 4 estádios lotados de gente querendo te matar. Vocês já entraram no estádio, sim ou não? Visualiza ele agora, multiplica por 4. Você vai fazer a soma de 135 por 300, é humanamente possível esse negócio acontecer. Resumindo, eles foram para a conquista porque pegaram os melhores. Com os amadores vocês não vão conseguir. Se você for amador o resto da sua vida, você não vai conseguir coisas de profissional. Ser milionário, ser rico, prosperar. Vocês estão aqui num dia de domingo, é de tirar o chapéu. Vocês vão prosperar, não tem como. Porque domingo é o dia internacional da desculpa. Não, hoje eu não vou não. Eu não vou, sabe? Mas vocês estão num domingo empenhado. Eu vejo as pessoas, sabe o que me dá vontade de acordar todo dia 4h59 da manhã? Porque eu olho as pessoas acordando e falando, mano, eu estou acreditando nisso aqui. Aquilo me dá energia. Eu falo, então eu vou acordar de novo. Então vocês estão aqui num final de domingo, buscando isso. Pelo amor de Deus, cara. Não tem como não prosperar. Só que é o seguinte, se não vier as conquistas, você vai... Aqui estão um dos maiores segredos do cérebro. Você estuda algo e testa e vai partir para a conquista. Não conseguiu, ele vai invalidar o que você estudou. Vai falar, não compensa estudar. É injusto. Então um monte de gente no Brasil quer deixar de ser honesto, porque os desonestos estão tudo governando. E aí você pensa, para que eu vou fazer o certo, né? Só que é o seguinte, se você conquistar, a conquista valida o passo anterior. Então fala assim, a partir de hoje, eu vou para a guerra, para conquistar. Então tá bom, você conseguiu conquistar, trouxe essa conquista, você precisa fazer algo com essa conquista para ela não deteriorar na sua mão. Anota aí, número 3, multiplicar. Multiplicar. Marçal, o que é multiplicar? Você vai lá, conquista algo. Tem gente que acomoda e fica com aquilo para sempre. Ela acha que aquilo é o suficiente para ela e acabou a conversa e não tem mais o que falar. Eu não sou desse jeito. Eu continuo nesse ciclo. O tempo inteiro. O que eu quero? Eu quero pegar algo e fazer esse algo continuar crescendo, para que isso seja munição, para eu voltar na linha de comando número 1 daquilo que eu não entendo, abrir uma pasta nova e falar, estude uma coisa nova. Na listinha de coisas que nós vamos fazer, tá, trazer um veleiro, comprar um veleiro na França, trazer navegando, 40 dias navegando, atravessando o Oceano Atlântico. Alguém fala, meu Deus, eu vou fazer exatamente isso aí. Ó. Atravessar de nado, o Canal da Mancha, 33 quilômetros. Marçal, você não vai parar não? O dia que você tiver essa resposta, você pode estar velhinho talvez, ou pode ser qualquer dia. O dia que chegar numa lápide e escrever assim, finalmente ele parou. Vai estar numa lápide, de jeito. Parou com o corpo, mas a alma e o espírito continuam vivos, esperando a volta de alguém que ele entregou a vida por isso. Vai estar lá. Então assim, parar para quê? Eu não curto pressa, por isso eu vou fazendo coisas dentro da fase, eu curto aceleração. Por isso que eu estava voando a 140 km por hora ali agora no rally. Eu adoro aceleração, mas pressa não. Anota aí um negócio, já que você quer ficar rico. Pressa pula etapas. Aceleração não. Acelerar é cumprir a etapa mais rápido. Não adianta você num processo de semeadura e colheita pular a fase da germinação. Não vai ter o resultado. Não adianta você querer pular uma fase, sendo que aquela fase é primordial para tudo acontecer. Imagina alguém pular os 20 anos, os primeiros 20 anos da pessoa. Ela não vai aprender nada sobre amor, sobre carinho, sobre nada, sobre família, nada. São os primeiros anos de base para você ter uma vida toda desenrolada para o resto da sua vida. Então a multiplicação, que é o produto mais poderoso que eu conheço, da lógica e da matemática, posso te provar aqui, ó, você que está assistindo, você vai gostar disso. Tem esses sinais. Esses 4 sinais são operações de lógica, de matemática. O sinal de mais, eu te falo aqui os nomes de todos, ó. São os poupadores. Os poupadores, eles têm um lema: grão em grão é que a galinha enche o papo.
Marçal, está errado? Não, só vai te provar que você não vai ficar rico. Porque o grão que está no papo da galinha não foi plantado, não germinou, não dá semente, não é multiplicável. Por isso que a conversa do poupador é essa. Economiza e vai juntando. A gente não junta dinheiro, a gente canaliza dinheiro. Nós não colocamos grão em papo de galinha, que o papo é pequeno. E mesmo se fosse pequeno, mas ele fertilizasse, seria uma coisa muito boa. Só que aí não ficaria na soma, aí a gente ia passar para a multiplicação. Divisão, quem são esses aqui? Os facciosos, os que criam contenda. Facciosos. Esses caras, eu não aguento conviver com essa mulher, então divide. Aí pega um patrimônio da família, divide no meio. Eu falo para todo mundo, para de mexer com esse trem de destruir família, mas já que você destruiu a sua, eu quero comprar o patrimônio. Fazenda, resort, carro caro, casas, galpões, vários imóveis, terrenos de loteamento. Os melhores negócios que eu já fiz no setor imobiliário foi de quem? Quem é faccioso. Olha por quê. É até uma dica de enriquecimento. Eu não quero que ninguém divorcie. Inclusive, eu fui comprar uma casa pela metade do preço, pedi para o cara, volta com sua esposa. Eu não quero voltar para essa mulher, não. Eu quero vender e dar a parte dela e sumir. Eu falei, é mesmo? Então, vou fazer o seguinte, me dá seu e-mail. Peguei a base de tudo e falei, assiste com ela. Eu vou comprar a casa se você assistir. Ele falou, esquece, eu não quero voltar e tal. Falei assim, no cantinho, na casa dele. Falei, Deus, você está de prova, porque eu não queria tomar desse trem pela metade do preço de jeito. Sabe o que acontece? Os melhores negócios imobiliários que eu fiz foi com gente divorciado. Vou explicar por quê. Eles dão a vida inteira construindo aquilo. E depois que eles constroem, eles dão aquilo de graça, só para não ver a cara do outro. Se você não quer meu conselho de não divorciar, faça um favor para mim. Me liga que eu compro. Porque você configura entre aqueles que são aqueles facciosos, os que vivem na divisão na matemática. E eu estou doidinho para ser o comprador, já que você não quer conselho. Multiplicação, vou deixar por último. Pablo, e subtração? Qual que é o nome dessas pessoas? Os consumidores. Vieram na terra só para diminuir. Pablo, como assim? Ele troca a vida dele por hora, pega o troco dessa vida e fica consumindo o tempo inteiro. Você pergunta para qualquer consumidor, você tem dinheiro? Não. O consumidor, todas as compras dele é só para ser consumido e não vai ter retorno nunca daquilo. Ah, mas eu quero ficar bem. Então, deixa eu te explicar. Se você entender as 4 operações matemáticas e entender que a razoável, se você for alguém decente com dinheiro, você vai virar poupador. Não vai ficar rico nunca, acostume com isso. Mas nunca vai te faltar nada. Tem gente que quer definir abundância e fala assim, abundância é nunca faltar nada. Não, abundância é sempre ter tudo. No nível que você está, na fase que você está. Você quer aumentar o nível de abundância? Você não vai pôr limite nisso aqui não. Agora, o faccioso, ele divide até acabar. Ensinando esses drivers mentais para os meus filhos em casa, quando uma criança está comendo uma coisa e a outra fala, eu quero comer isso, já comeu o seu? Não é para dar. Vai algumas crianças, né, de outras famílias lá em casa, e eu vejo que por birra, uma criança começa a chorar, eu quero aquele brinquedo. Aí meus filhos, papai, o senhor nos ensinou que não é para dar. E aí fica todo mundo em choque, a mãe, a babá, e eu falo, não dê. Numa casa está cheio de brinquedos, você está brincando com um brinquedo, a pessoa só está chorando por causa desse brinquedo, eu falo para ela que você vai terminar tal hora, e quando você terminar, você dá. E a gente desde pequeno aprende a dividir na marra. Nossos pais, para não desagradar os pais dos outros que estão na nossa casa, dá o brinquedo para a criança. Não dê, isso é comportamento faccioso, isso é comportamento de divisão. Nós trabalhamos com compartilhamento. Nós compartilhamos sem dividir coisas. Então eu nunca obriguei nenhuma vez um filho meu a dar comida para o outro, porque eles não são um gerador de riqueza para dar comida lá em casa, sou eu. Segundo, filho dos outros que quer o brinquedo e fica embirrado por isso, está desconvidado a continuar brincando. Ou ele pega os 350 brinquedos que está disponível, então ele vai esperar a vez. 100% das vezes, o que aconteceu? A pessoa, fica todo mundo, dá para a criança parar de chorar? Eu falo, não filho, você tem que continuar chorando. Aqui em casa tem um método. O método que ele não vai te dar. Escolhe qualquer outro brinquedo, eu não quero. Então faz o seguinte, chora lá na quadra, pega uma bola de basquete, pode chorar, não precisa parar de chorar. Ah, mas isso é uma maldade com as crianças, é uma maldade com a sua, que vai ser inútil uma vida inteira. Com o meu eu estou ensinando. Quanto mais entendimento sobre prosperidade seu filho tiver, mais rico ele vai ser e mais compartilhável vai ser a riqueza dele. Só que a gente ensina a criança o tempo inteiro a dividir, não divida. A única coisa que parece divisão é o conhecimento. Tem gente que fala, Marçal, está dividindo o conhecimento dele comigo. Se eu estivesse dividindo, eu ia ficar só com a metade. Ué.
Na divisão você fica com a metade e dá a outra para a pessoa. Não, não, não. Eu estou compartilhando. Eu estou vendo gente ficando próspera com isso e eu aumento a minha prosperidade. Se isso está todo mundo ganhando, chama compartilhamento. Qual que é o nome desse processo? Chama-se multiplicação. O que é multiplicação? A única forma de ficar rico. Olha aqui o nome de quem mexe com X. Rico. Esse X é uma incógnita. Se eu pegar esse sinal e te mostrar o que está guardado dentro dele, você pega um sinal do infinito e está aqui dentro. Olha isso aqui, é um 8 deitado. Esse vértice dentro do 8 é o X. Olha aqui. Esse X aqui é quando energias se cruzam. Você pega um 0, quer ficar numa rotação, você torce o 0, você faz um 8. O 8 em pé é um número, quando você deita ele é o sinal do infinito. A intersecção dos dois zeros torcidos é um X. Quando eu descobri isso aqui, eu falei, não me ponha em lugar nenhum que seja subtração, divisão ou poupança. Eu quero saber de gente que multiplica. Por isso, não temos aqui vagas para carreiristas. Por isso, nós não estamos incentivando ninguém a mandar um currículo. Minhas empresas nunca pegaram um currículo na história. Minha empresa mais antiga até a mais nova, a gente nunca pegou um currículo. Nós criamos meios dessas pessoas terem essa mentalidade através do nosso braço de ensino. E essas pessoas vêm até nós. Por quê? Porque se a gente quer crescer de forma exponencial e assustadora, eu preciso de gente que tem essa mentalidade. Agora você imagina arrumar um emprego para uma pessoa que quer ser carreirista e quer ficar 20 anos trabalhando dentro da minha empresa. Você tem alguma coisa contra? Nenhuma. Fica na sua empresa. Você não tem esse discernimento, por isso que você não vai prosperar. É um empresário que vai ficar 20 anos batendo cabeça. Quer explodir na vida? Não se associe com pessoas que não têm esse X aqui no meio da testa. É o X de exponencial. Então, só de te contar isso, vamos voltar aqui na tela. Só de te contar isso, no nível 3, tudo que você estudar, partir para a conquista, mesmo que você tenha conquistado 15% do todo, o 15% tem que ser colocado numa máquina de multiplicação. Por exemplo, por que 99% dos ganhadores de Mega Sena, eles têm um problema? Qual o problema deles? Eles perdem o dinheiro. Marçal, o 1% que não perdeu o dinheiro, o que você acha que foi? Ou foi muita sorte, ou encontrou alguém muito bem intencionado no caminho que ajudou eles a colocar esse dinheiro no caminho da multiplicação. Deu um prêmio para um tolo de 10 milhões de reais. A primeira semana dele ele vai gastar 2. Na quarta semana, que é o primeiro mês com esse capital na mão dele, ele já gastou a metade. Em 3 meses ele já assumiu compromissos além do dinheiro que ele tinha. O que ele é? É alguém com 10 milhões de reais que usou o sinal da subtração e da divisão. Eu vou realizar o sonho da minha mãe, dar uma casa para a mãe, e a mãe não dá conta de bancar a casa. O que ele fez? Ele arrumou um passivo, subtraiu do capital e vai ficar, dividiu primeiro o capital e depois vai ficar subtraindo o consumo, para manter a casa para a mãe dele. O que ele tinha que fazer? Você quer dar algo para sua mãe? Faz o que eu fiz. Coloca um capital, a renda desse capital, você dá para ela. O capital fica intocável. Isso é mentalidade de rico. Mentalidade de pobre é, vou dar coisa para um monte de gente. A pessoa não dá conta nem de fazer. Estava meditando e conversando com um dos meus pilotos, e eu vejo aquele tanto de condomínio bonito, eu amo ver São Paulo por cima. E eu falei para ele, você sabe que não tem como, né? Se a gente pegasse a riqueza de todo mundo e desse uma casa de luxo para cada pessoa, você sabe que daqui uns dias você ia ver só desossa aqui, né? Aí ele falou, mas por quê? Eu fui estimulando ele a elevar o pensamento. As pessoas não é por falta de dinheiro, é por falta de nobreza, é por falta de querer morar bem. Tem gente que você reforma. Vocês já viram aquelas coisas que o Luciano Huck faz? Reforma a casa e depois a casa vira um lixo de novo? A pessoa precisava da reforma? Não, ela precisava de ter uma reforma mental. O grande segredo é que ninguém precisa reformar a sua casa ou trocar seu carro. Você tem que trocar seu cérebro. Marçal, onde que compra outro? Aqui. Acordar cedo vai te dar um cérebro novo. Porque se você mudar suas conexões neurais, se você mudar suas experiências, bingo, você arrumou um cérebro novo. Olha o nome disso. Neuroplasticidade. O cérebro tem a capacidade de mudar seus próprios pensamentos, se você treiná-lo. Está aí o grande segredo. Quando você gostar de multiplicar, você vai pirar. Quando você começa a multiplicar, vai para o passo onde todo cara rico que eu conheço investe. Anota aí. Imobiliário, patrimonialização. Quarto passo, então, é colocar dinheiro em patrimônio. Conheço muita gente rica que tem acima de 100 milhões de patrimônio e pergunta para o cara, cadê seu dinheiro? Não tem. Quê? Olha que louco. Sempre cara que tem muito dinheiro vive sempre desconfiado.
Sempre desconfiado. Você que está assistindo aí, compartilha. E aí eu te falo, você prefere manter um dinheiro, claro, né, que os que têm mais inteligência financeira deixam um pouco do dinheiro para qualquer tipo de crise ou tiver acontecendo alguma coisa, mas a maior parte do capital está empregado em alguma coisa que ele comprou barato. Então você pensa, uma pessoa que estuda algo, parte para a conquista, pega só uma parte da conquista, não pega do todo. Ninguém consegue ir de uma vez e catar tudo de uma vez. Ele põe numa máquina que multiplica. Pôs na máquina que multiplica. Da multiplicação ele fala, ainda vou comprar coisa mais barata. Por exemplo, eu tenho uma operação, que é uma empresa que eu criei, que eu comecei a testar coisas em hotelaria e mexeu muito comigo. Aí eu falei, agora eu quero comprar imóveis para colocar no Airbnb. Eu tenho cara de gente que ganha dinheiro com Airbnb? Tem. Que eu estou ganhando. Ganhando cacete, né? Eu estou fazendo. Quem ganha é mendigo, menino pequeno, independente emocional e homem que usa coque na cabeça. Que mora com a mãe e o cachorro é o filho dele. Agora, homem e mulher de verdade tem que fazer dinheiro, senão você vai ficar à margem da sociedade mesmo. O que acontece? Fui lá, comprei o primeiro, comprei o segundo, estou comprando um apartamento atrás do outro, montei uma lavanderia, criei uma operação, ela me rende 2,5 por mês, sobre o valor empregado. Só que aqui está o segredo. Um dos maiores segredos que ninguém entende. Eu só compro apartamento muito abaixo do preço de mercado. Então todo mundo na cidade sabe que eu estou comprando, mas eu só compro se for em situação de última hora para a pessoa. Marcelo, mas você não podia pagar um pouco mais? Não precisa, tem uma fila de gente que não entende o que eu estou falando. Eles compram. Ninguém quer comprar, deixa comigo que eu compro. Por que você faz isso? Porque eu montei um negócio que dá 2,5% sobre o capital empregado. Se esse negócio der errado, eu vendo esse negócio, os imóveis, né, por 30%, 40% a mais do que eu paguei. Então é um negócio dentro do outro negócio. Não faz sentido. Quem tem mentalidade de rico faz isso. Ah, Marçal, você é muito mal, você ganha dinheiro em cima da desgraça dos outros. Só em São Paulo, 70 mil imóveis são devolvidos todos os meses por problema de financiamento. 70 mil. Quem que vai comprar? Você acredita que nem um banco quer? Tem que ter alguém que entende a malícia do jogo. Agora, se você tivesse estudado comigo, você não ia ter seu imóvel devolvido, porque eu posso te mostrar como jurista, no contrato que você fez com o banco, você pode suspender as parcelas por 12 meses. Só que aí você volta milênios atrás, lá em Oséias 4,6, está escrito assim, meu povo padece por falta de conhecimento. Aí a culpa é minha, ou é sua, que você não sabe nem o que tem na Bíblia, nem o que tem no contrato que você assinou. A culpa é minha? Não, você que não sabe jogar. Quem tem mentalidade de miséria sempre vai culpar os outros. Então eu sou culpado por comprar patrimônios baratos. Sou culpado? Não. Você está vendendo barato porque você não deu conta de prosperar com ele. Você não merece isso. Aí alguém fala, pois é, mas um cristão não seria assim. Ah, Mateus 25, parábola dos talentos. Você que tem um talento, enterrou e não usou, Jesus fala na parábola, vou dar para o que tem 10. Ele não deu para o de 5 não, ele deu para o de 10. E falou assim, já que você esconde as coisas, eu vou colocar na mão desse. Essa é a parábola do reino. Se vocês entenderem a riqueza, o que ela é, a riqueza é a coisa mais carente que eu conheço. Está caçando o rico e não acha. É assustador, né? Você até riu, você pensou, não é possível, é engraçado. É engraçado, a gente ri de coisa que é piada porque está na vida dos outros. Se tivesse na sua igual está na minha, você ia fazer assim, ó. É mesmo, toca aqui. Ou seja, se você tiver o coração aberto e começar a frutificar sua mente, você vai pirar para essas coisas que eu estou te ensinando. Volta aqui amanhã. Eu vou estar dando a aula de amanhã na África. Eu quero que você escreva assim, ó, vou patrimonializar. Escreve aí na internet. Vou patrimonializar. Primeiro, tem que colocar que você vai estudar. Escreve, eu vou estudar. Eu vou conquistar. Eu vou multiplicar. Eu vou patrimonializar. Eu vou patrimonializar. É difícil essa palavra, né? O que é patrimonializar? Depois eu vou mexer com política, eles vão pegar cada vídeo meu, cada pedaço, né? Eu ia falar uma frase assim, ó. Pobre vende hora. Rico entra em negócios. Então o pobre, ele vende a sua própria hora. Eu não acho que isso tem problema nenhum, porque eu já fui trabalhador e já fui pobre. Agora, você precisa saber o seguinte, para enriquecer não pode vender hora. Se você estiver vendendo hora, você não vai enriquecer, não tem como. É desumano. Vender hora é para quem quer comida e saúde básica e moradia. Se você quer vencer, quer governar, você não pode mais vender sua hora. Um dia eu fui atender uma cliente, e eu lembro que eu cobrava R$300 por hora. Estava trabalhando, né? E aí ela olhou para mim e falou assim, mas a minha fono cobra 150.
Aí eu falei, mas sua fome não vai fazer você prosperar igual eu estou fazendo. Ela falou isso de 300, achou ruim dos 300, eu pensei, nunca mais vou cobrar 300. E ainda continuei insistindo em vender na hora. Um atendimento de 1 hora, comecei a cobrar R$500. Aí depois, R$1.000, 3.000, 5.000, 10.000, 100.000. Marcelo, você já vendeu 1 hora só por 100.000? Já. Aí chegou um dia que eu falei, eu não vou vender minha hora mais. Imagina, atender uma pessoa por 1 hora e ganhar 100.000. Aí você fala, é meu sonho. Acredite, se você continuar gerando valor, isso vai ser seu pesadelo. Se hoje tivesse assim umas 1.000 pessoas para me pagar 100.000 por hora e acabar com a minha agenda, eu não poder fazer o que eu estou afim de fazer, a minha vida acabou. Você fala, Marcelo, arruma esse emprego para mim. Se você tem a capacidade de fazer isso e de dar tantos conselhos ou de estimular a pessoa no nível que eu cheguei, você não precisa mais vender, você tem que fazer outras coisas. Não venda a hora, multiplique a hora. Como é que multiplica a hora? Tecnologia, empreendendo, investindo. Trabalhando é vender hora. Então fala com a boca assim, ó, não dá para ficar rico vendendo hora. Marcelo, e se todo mundo te ouvisse? Não ouve nem Deus, imagina eu, moço. Não preocupa com isso não, cuida da sua vida. Você está afim de me ouvir, sim ou não? Então faz só você. Todo mundo fica, a pessoa quando ela é vítima e não vai fazer, ela tem esse discurso. Mas e se todo mundo fizer o que você está falando? O que vai virar do mundo? Vamos voltar para o Éden? Ué. Mas não vai, ué. Na Bíblia está escrito assim, a palavra foi de Jesus. No mundo, os pobres sempre tereis convosco. Pobreza é improdutividade. Então é o seguinte, desista de acabar com a pobreza, mas se você quiser tirá-la da sua vida, você pode. Mas não tenta resolver o problema do mundo. Eu sofria, porque eu queria que até o diabo fosse resolvido. 10 anos de idade, a mesma idade que o meu filho mais velho tem. Cheguei na vigília um dia, Igreja de Cristo do Parque Ateneu em Goiânia, com 10 anos de idade. E aí os irmãos estavam orando na igreja, eu falei, pastor, eu quero orar para o diabo converter e eu vou entrar na brecha. Olha a conversa do menino de 10 anos. E eu vou pagar um preço e o diabo ele vai se arrepender. Aí eles me abraçaram. Não, tá certo, não tem como. Tem sim, Deus é bom. Eu ficava louco, eu não entendia, eu não tinha a sabedoria para isso. É até que eu descobri que quem peca na eternidade. E foi um dos motivos que Deus tirou Adão e Eva do jardim. Porque senão eles tocassem, depois de comer a árvore do conhecimento do bem e do mal, eles tocassem na árvore da vida, eles iam pegar o mesmo julgamento que o Lúcifer. Eu pirei depois que eu descobri essas coisas. Então quando você sabe esses 5, você vai fazer o que eu mais faço agora. Olha o 5º, compartilhar. Marcelo, não acredito nisso não. É mesmo? Eu participo de muitos masterminds, de confrarias, e toda vez que eu chego, eu vou no lugar. Só para você ficar assim, dar uma animada no seu coração. Quando a gente se reúne nas nossas casas, uma confraria que a gente tem de bilionários e aspirantes a bilionários, quando você vai fazer na sua casa, se você fizer no padrão que todo mundo faz na sua casa, você gasta uns R$40.000 para servir o jantar. Aí você olha e fala, eu não quero servir, eu quero servir um desses por semana. Sabe por quê? Porque quando a gente se encontra, cada um leva um presente. É da onde? É da Bulgária o presente? Não. Um chega na mesa e fala assim, gente, eu apliquei tal método e funcionou. Pagou o jantar. Eu sou o que mais gosta de levar presente, porque eu sou o que mais fuço, o que mais tem empresa. Na verdade, eu sou o segundo. O Janguê tem mais empresa que eu. A gente tem quase 40, ele tem 70. E a gente chega e compartilha. E nesse compartilhamento, o que acontece? Nesse compartilhamento, o jantar se paga. Aí os R$40.000 que eu gastei do buffet, porque não é um buffet para alimentar as pessoas, é para exibir para as pessoas. Para todo mundo ficar, uau, como você serve, porque você está servindo os nobres. E ali sai muito barato, você não está entendendo, sai muito barato. Porque nesse jantar, ninguém está pensando em comer. Todo mundo está pensando em levar um presente. Por isso que eu sugiro que você aprenda a mexer com isso aqui, ó, compartilhar. Todo grande player do mercado, eu já falei, senta na minha frente, eu te ensino. Em troca, o que eu quero? O seu compartilhar. Como é que vocês vão explodir? Esse aqui, ó, é o capítulo. Esse é o capítulo na página. Anota aí que eu tinha falado outra coisa, eu acabei mudando a página. São os passos dos investimentos. O passo para você investir, os 5 passos para investir. Não comece investindo dinheiro naquilo que você não sabe. Estude.
Ah, mas é só hoje, se você não pagar agora. Aí começou essa conversa, desde sempre, desde quando meu pai me ensinou a ser bem malicioso com o dinheiro. Eu vejo a pessoa com a conversinha e falo, não quero. Não, mas você vai ganhar 10% por mês. Piorou, não quero. Ah, o banco só paga 1, você está pagando 10, vai quebrar. Um dia uma pessoa muito inteligente falou, Marçal, pode pôr o dinheiro aqui que é de confiança. Eu falei, quanto vocês vão pagar por mês? Ele falou, 10%. Eu falei, levanta aqui da minha mesa agora, porque você é vagabundo por estar vendendo isso. Aí o cara falou, você me respeita. Eu falei, você me respeita não, é o seguinte, vai quebrar e você vai ficar com cara de otário para mim. Matematicamente não dá para pagar 10% para alguém, para dinheiro nenhum. Não existe essa possibilidade. É impossível isso aí. Mas as pessoas continuam, tem uns que jogam na loteria e tem uns que a loteria dá o dinheiro para acreditar que vai devolver 10%, que é a mesma coisa da loteria, tá? Se você conseguir colocar R$1 milhão ganhando 10% por mês, você ganha uma loteria. Você precisa trabalhar. Esse dinheiro, se você não pôr a mão nele, ele vai virar uma turbina tão grande que vai ser uma loteria daqui a alguns anos. O mesmo dinheiro. Ou seja, não existe, esquece essa teoria. Então vamos lá. Qual que é a melhor coisa que você pode fazer para investir? Os 5 tipos de investimento que você pode fazer. Estudar. Já te falei que pode ser experiência, pode ser livro, pode ser evento, pode ser os cambal. Estude. Estude uma forma nova. 2. Conquiste. A gente, por muitos anos, pensou o seguinte. Quando quero algo, eu faço o seguinte. Eu posso ser funcionário de uma empresa. Eu posso gerar valor nessa empresa ou pôr uma pessoa de graça. Eu posso pagar, presta atenção aqui, 3 métodos. Quer aprender algo para ficar poderoso? Vá dentro de uma empresa e vire funcionário. Todo judeu não tem vergonha nenhuma de ficar funcionário. O problema é que o judeu, na escala que eles foram ensinados, eles não vão continuar funcionários. Primeira, sirva alguém de forma remunerada. Você pode ir. Não conseguiu? Sirva de forma gratuita. Ou seja, você não está servindo, você está pagando, né? Mas o nível 3 é, pague por isso. Invista dinheiro nisso. Aí você fala, como assim? Eu acabei de escolher um chefe de equipe meu de rally. Sabe o que ele fez? Ele foi lá e nos serviu. Essa tal da servidão, ela abre qualquer coração. E o Salomão ensina isso. Não adianta você mostrar que você é o melhor. Aí hoje, aconteceu um acidente lá. Eu peguei e fui dormir dentro do ônibus. A gente tem um motorhome, um ônibus grandão. Aí eu estou dormindo, esse cara entra. Aí ficou todo mundo olhando. Não pode, deixa o papo descansar. Eu falei, mas esse cara que me serviu, ninguém me serve de graça. Eu gostei dele, deixa ele entrar. Aí ficou eu e ele lá dentro, eu deitado, querendo dormir, para esperar os outros companheiros para a gente vir embora. Eu dei maior atenção para ele, porque ele serviu primeiro. E ele conseguiu servir sem saber. Eu nem prestei atenção, mas eu vi que o negócio desenrolou por causa da sabedoria dele. E na hora que eu vi isso, na mesma hora que ele me serviu, eu dei o acesso, eu já dei um presente para ele. Um presente de R$15 mil. Eu falei, obrigado por tudo que você fez por nós. Ninguém trabalha para mim de graça. Mas lembra de uma coisa, para entrar, às vezes o método tem que ser diferente. Você pode forçar uma barra por anos e não conseguir. Você pode ir lá de graça. Ou você pode ir lá fazendo o quê? Pagando. Você tem que aprender a fazer isso. De todo jeito. Conquiste aquilo que está no seu coração. Vá para cima. Conquistou? Nem que seja um pedaço. Multiplique em cima disso. Multiplique em cima disso. Pablo, eu comecei a multiplicar. Estou aqui com pouco capital. Enfia a cara em patrimônio. Patrimônio precisa de ser aquilo que te gera renda. Ontem eu falei na aula, vocês assistiram a aula de ontem, à noite? Na aula de ontem à noite, se você não conseguir pôr o patrimônio para te dar retorno, ele precisa ser vendido. Todo mundo está assistindo aí na internet, presta atenção. Quem tem patrimônio, coloca aí, pergunta para as pessoas aí, quantos por cento tem patrimônio? Coloca assim, você tem patrimônio? Aí você vai colocar, sim, meus patrimônios são quitados. Sim, os meus são financiados. Não tenho nenhum patrimônio. Deixa eu ver o percentual. Sabe o que acontece? Vocês vão anotar a tarefa, todo mundo está assistindo. Vocês vão anotar a tarefa assim, patrimônio que não dá renda tem que ser vendido. Por quê? Porque você aplicou energia em algo, esse algo está passando para essa operação matemática aqui. Esse algo está trabalhando nisso aqui. Na verdade é subtração. Você compra algo, comprei barato, beleza, você multiplicou. Só que aí ele não dá renda, ele vai consumindo. A maioria das casas que eu comprei aqui em Alphaville, todos os problemas judiciais eram de condomínio. Tem gente que não paga condomínio tem 10 anos. 10 anos. E aí a pessoa perde a casa porque ela não deu conta de gerar uma renda com essa casa. E aí essa casa dá um problemão, né? Ela vai embora para outra pessoa,
Porque mês a mês você foi tirando um tijolo dela. Ela está num ambiente onde tem que seguir uma regra, você não segue a regra e você perde a casa. Dolorido, né? Pablo, por último, aquele lance do compartilhar, é só eu falar na internet? Deixa eu te contar um segredo da minha vida, para você lembrar para sempre. Já publiquei 43 livros e tem mais 77 no meu celular para eu fazer. Marcelo, como você se tornou essa máquina? Repetindo isso aqui em várias áreas da vida. Estudando aquilo. Pablo, mas que jeito você faz? Você mesmo estuda? Então, como eu aprendi a multiplicar a hora, e aí vai ficando mais simples depois que eu aprendi a jogar, eu pago para pessoas estudar. Não foi eu que programei as minhas plataformas.